principal intuito da gente abrir essa plataforma, esse canal do Histórias Periféricas para se tornar essa TV com vários programas, é a gente trazer diversidade de público de um mesmo local, da nossa periferia. A diversidade de público periférico. É por isso que a gente também, futuramente, quer trazer mais 2 programas para o Histórias Periféricos para fazer o complemento, que é um programa político e é um programa sobre o rap, porque o rap, ele tá emergido dentro da periferia, como base de salvação, como a capoeira e como diversos outros. Salve, salve, Games BKS. Games BKS, você tem que vir no Retro Games pra galera lhe conhecer. Esse cara aí é um programador muito foda. É um cara que até hoje usa a plataforma dele de games retrô pra jogar, viu? O Games BKS. Professor Romero. Deixa eu ver o que o professor Romero colocou aqui. É bom, gafanhoto, grato pela dica de livro da professora e pesquisadora Tatiane Machado. Isso mesmo, professor, é top. Pra quem não conhece o professor Romero, galera, o professor Romero, ele é presidente da DUFES. Eu acho que é ainda presidente da DUFES. Tomara que seja, senão eu vou estar cagando merda. E ele é um intelectual da filosofia, galera. Ele é um intelectual da filosofia, o professor Romero. Entende de diversos assuntos. Ele veio aqui no canal, tô tentando trazer ele de novo, né, professor? Tem que vir de novo aqui, viu? Pra gente falar. Ele veio aqui no canal e falou sobre a ditadura militar e empresarial de 1964, que começou em 1961, né? O golpe. É, ó, não vou falar. Tá aí no canal. Assista. Assista. Obviamente que como nós fomos evoluindo, não vai estar do mesmo jeito que está hoje em dia, mas tá um conteúdo absurdo. Absurdo. Vamos lá que vocês vão entender um pouco só sobre a ditadura empresarial militar. Dentro disso, galera, eu vou começar a fazer umas indicações aqui. E responder a galera aí no chat também, viu? Deixa eu beber água. Galera, nós temos aqui no Histórias Periféricas diversos programas. Aí eu vou começar a indicar programas que o YouTube boicotou. Por quê? Porque a gente está falando sobre assuntos que falam coisas que eles não gostam, né? A velha liberdade de expressão americana, né? Primeiramente, eu quero falar sobre o programa que eu fiz com o professor, como é o nome dele, do canal Não é Heresia. Vocês podem botar aí Não é Heresia no YouTube, que vocês vão achar o canal dele. Nós falamos sobre comunismo e religião. Isso mesmo, galera. Nós falamos sobre comunismo e religião. Foi nesse episódio que eu conheci quem é o Frei Beto, com o professor. Poxa, fugiu o nome da mente dele. Mas ele é do canal Não é Heresia, então vocês podem acompanhar aí. Nós falamos, foi muito bom. O YouTube boicotou. Foi o primeiro episódio do. Não, foi o primeiro, não, foi o segundo. Acho que foi o segundo episódio do Histórias Mais, com o professor do canal Não é Heresia. Uma hora vai vir o nome dele. Segundo episódio que eu vou indicar. Vocês querem que eu coloque na tela para vocês verem os episódios? Porque tá aí no canal. Segundo episódio que eu vou indicar é o episódio com o professor Romero sobre a ditadura empresarial militar que o YouTube boicotou. O YouTube ele não distribuiu porque a gente estava falando sobre a ditadura militar, não do jeito que ele quer, do jeito que ele não quer, a história dos olhos da verdade, dos olhos de. Porque você sabe, né? Fascista é fascista. Fascista é fascista. É tanto que a gente vê na história que os fascistas, tá ligado? Da, da ditadura empresarial militar, os militares, antes mesmo de acabar, eles já fizeram um plano para eles serem anistiados, né? Como estão tentando fazer agora, nessa questão do 8 de janeiro, né? O fascista, Roma de fascista. A galera não pega a visão aí. É o mesmo plano direto. Outro que eu quero indicar é o Dia da Consciência Negra com o professor Roberto Amorim. Também foi boicotado. Vocês colocam aí Histórias Periféricas. No Histórias Periféricas você coloca Dia da Consciência Negra. Histórias Periféricas, podcast HP79, Dia da Consciência Negra. Também foi boicotado. O episódio sobre a Palestina
sobre aquele genocídio que está acontecendo lá com o professor Geraldo Campos, também foi boicotado. Boicotado mesmo, galera. Não entregaram. Não deixaram, olha. Pra mim subir os cortes do episódio, eu tive que colocar títulos que não falam o conteúdo que tá ali. É mais ou menos isso, o bagulho doido. Então, pra conseguir subir, e eles boicotaram a live também. Assista, é um conteúdo top. Poxa, fugiu da mente. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Vou abrir aqui o YouTube no canal aqui. Muitos episódios foram boicotados, galera, porque fala sobre verdades, né? Não, nós não podemos falar sobre verdades porque. Ah, um episódio que eu tenho que indicar também, mas que não foi boicotado porque foi boicotado, mas não teve jeito. Que é o episódio falando sobre a China com o Felipe Durante, que mora na China. É o meu parceiro lá, Felipe Durante, meu amigo Felipe Durante. Nós falamos sobre China. Tentaram boicotar, mas não teve jeito. O homem é muito influente na internet e acabou acabando com a graça dos coisas. O episódio com a Tereza Martins também. O episódio com a Tereza Martins, que nós falamos sobre feminismo negro, entendeu? Foi boicotado, boicotadíssimo, galera. Boicotadíssimo esse episódio. Boicotadíssimo. Não foi entregue pela plataforma. Deixa eu ver aqui outro episódio. Eu não vou falar. O especial de São João, galera, que eu fiz ano passado, ele foi boicotado, mas não foi por causa do conteúdo, não. Foi porque a gente usou a música de Luiz Gonzaga e não pode usar a música de Luiz Gonzaga, não. Se usar a música de Luiz Gonzaga. Mas se vocês quiserem assistir também, o episódio especial de São João, lá, que foi eu e minha mana Nina Selva, braba demais. Outro episódio que foi boicotado, galera, foi o episódio com o professor Olinto, que nós metemos o pau no governo Lula, que fala sobre a política econômica do governo Lula e não pode falar a verdade, né? Que se falar a verdade é boicotado. Tá aqui no canal, coloca aí. Professor Olinto Campos, Histórias Periféricas, professor Olinto Alves, galera. Que Campos? Tô viajando. Professor Olinto Alves, coloca aí. Também foi boicotado. Ah, que não, que se falar coisa do governo, o governo não sei o quê, boicota também. Não cai na besteira, não. Boicota também. É tudo é interesses. Outro episódio também que eu tenho para indicar é com a Lenice Ramos, que foi o Histórias Mais com Lenice Ramos, falando sobre juventude na política. Foi boicotadíssimo, não foi entregue para ninguém. Não foi entregue. O YouTube é assim, tá ligado? O YouTube ele é assim. Infelizmente. Infelizmente o YouTube é assim. Existe alguns episódios que não tem jeito, né? Eles tentam boicotar, mas não tem jeito, eles se fodem. Essa é a real verdade, porque as pessoas são bem influentes, que é o caso do episódio do Felipe Durante, que a gente falou sobre a China. Mas os cortes, eles boicotaram os cortes. Os cortes eles não entregaram. Os cortes que eu fiz. E também vou indicar para vocês verem o episódio com o professor João Pitilo, que a gente falou sobre Segunda Guerra Mundial, sobre o banimento do canal dele, que a liberdade, né? A liberdade de expressão, o banimento do canal do professor Pitilo, a liberdade de expressão, né? Ele não pode falar, ele começou a falar sobre Coreia Popular, Cuba, a verdade, e aí não pode, né? Mas ele fala um pouco sobre Segunda Guerra Mundial, sobre o que aconteceu com Hitler de verdade, sobre o contexto do Muro de Berlim, né, daquela divisão, sobre Belarus, sobre a Coreia Popular. Então, assistam, velho, tá muito bom esse episódio. Assistam. Deixa eu ler aqui